E prosseguimos então, minha gente, meus queridos advogados e advogadas, nessa super edição especial, Mandado de Segurança, esse instrumento garantidor dos direitos fundamentais. E dentro desse contexto, nós temos o tema atualizadíssimo, que é o uso do mandado de segurança nos efeitos aí da pandemia. Para falar sobre isso, eu trago esses queridos jovens, a doutora Josiane e o doutor Bruno. Sejam bem-vindos. Doutora Josiane Vasconcelos e doutor Bruno Marcolino, eles que nos falam sobre o mandado de segurança como garantidor de direitos em termos de pandemia. É um tema realmente muito relevante o que vocês escolheram. Aliás, eu já começo parabenizando pela escolha do tema, porque é um tema que vai ficar para a história. Daqui a muitos anos ele vai ser estudado, os efeitos da pandemia, e com certeza o artigo de vocês vai estar lá falando sobre isso. Dou primeiro a palavra aqui à nossa querida doutora Josiane e nos fale um pouquinho sobre o tema do seu artigo. Primeiramente, obrigado pelo convite. Então, a escolha do artigo trouxe um tema bem delicado, né? Como a senhora mesmo mencionou, estamos em tempos de pandemia, onde vários direitos estão sendo afetados, né? E a gente trouxe nesse artigo o mandado de segurança como uma dupla face, onde ele resguarda os direitos daquele que está num leito de um hospital, que precisa de uma UTI de urgência, como também os efeitos secundários, como aquelas pessoas, empresários que estão sofrendo, né, várias questões financeiras. E não só isso, mas também resguardar, por exemplo, a gente trouxe um exemplo no artigo, onde uma família se valeu do mandado de segurança para fazer uma chamada de vídeo com um paciente, né, que era parente seu, que estava no leito, né, e aí estava iminente a morte dele. Então, assim, eles se valeram do mandado de segurança para ter aquele último contato. Que história linda, né? Triste, triste, mas muito linda, para você ver o alcance desse instrumento do mandado de segurança numa situação tão difícil ali de uma despedida de uma família. E conseguiram essa decisão, inclusive foi daqui, do estado de Rondônia, né? Foi uma situação que comoveu os desembargadores, inclusive, na época. Foi no final de 2020. Doutor Bruno, muito bem-vindo também. Eu gostaria que você também nos falasse um pouquinho sobre esse seu tema, esses efeitos secundários, porque, assim, o mandado de segurança precisou ser utilizado em inúmeras situações dentro desse contexto de pandemia, com teses muito novas, porque tudo o que se discutiu eram situações que não existiam em termos de jurisprudência. Por quê? Porque a gente nunca tinha enfrentado uma pandemia dessa na história da nossa advocacia. Então, a advocacia teve que se reinventar e inventar teses novas e procurar o judiciário com defesa de direitos que não existiam nas leis. Por que não existiam nas leis? Porque ninguém seria capaz de prever tamanha pandemia com tamanhos efeitos. Então, são assim, a reinvenção da advocacia em termos de defesa dos direitos. Nos fala um pouquinho também sobre isso, por favor, doutor Bruno. Claro. Primeiramente, boa noite. Eu gostaria de agradecer a oportunidade. E é interessante quando nós falamos sobre mandado de segurança, primeiramente porque o direito ele traz para a gente essa relação de simbiose, né? De constante mudança e adaptação de acordo com o meio em que nós vivemos, vai nos oferecendo realidade dia após dia. E a pandemia está justamente nesse contexto, né? Onde nos trouxe desafios antes não previstos e obrigou, né, estados democráticos, principalmente, e até mesmo outros não tão democráticos assim, a implementar medidas rígidas de contenção, né? E óbvio, quando nós falamos em medidas rígidas, não é difícil imaginar que alguns direitos e garantias que até então nós estávamos acostumados com a forma como ela se apresentava, né, no nosso dia a dia, sofre alterações. E aí nós estamos falando de direito à saúde, direito de ir e vir, direito à não violação de propriedade, né? Então essas medidas, quando coibidas ou limitadas, trazem alguns desafios, né? E acabam gerando esse efeito secundário que a senhora bem mencionou, né? Em que aspecto? Sempre que nós temos um choque aparente entre direitos constitucionalmente previstos e protegidos, né, cabe uma interpretação
a respeito de até que ponto ele pode surtir alguns efeitos, né? Ou seja, trazer os limites impostos para garantir uns em detrimento de outros direitos, né? E os efeitos catastróficos que a pandemia trouxe ao SUS, né, exemplifica bem isso na proporção em que, por exemplo, quando nós nos deparamos com um determinado cidadão que vinha fazendo uso, né, do acesso ao Sistema Único de Saúde para um tratamento, e por meio de um decreto as atividades foram limitadas ou alocadas para outras áreas de iniciativa ao combate, né, e acabou afetando o acesso a esse tratamento de saúde, quando ele se mostra urgente, necessário e capaz de trazer uma limitação, né, àquela pessoa, trata-se muitas das vezes de um ato eivado, né, por uma autoridade pública, e o mandado de segurança, também conhecido como um remédio constitucional, visa justamente resguardar esse direito que sofre com esse ato ilegal, né, para garantir aquele acesso violado em medida de urgência, né? Então acabou trazendo essas dificuldades, esses novos cenários ao Poder Judiciário, né, que se apresentam de uma maneira interessante para nós, né, juristas e militantes na área. A gente pode dizer que nunca o remédio constitucional mereceu tanto o nome de remédio, não é verdade? Exatamente. É verdade. Nunca caiu tão bem como metade. Nunca caiu tão bem esse nome, remédio constitucional. Gente, é uma honra muito grande ter vocês nessa revista, principalmente com um tema tão relevante, e um tema atual e um tema que, como eu digo, a revista nasceu há pouco mais de um ano, mas ela é bimestral e, queira Deus, espero eu, que ela continue por vários e vários e vários anos, e vocês tenham noção de que, quando acabar a pandemia e tudo isso passar, essas edições que falam sobre pandemia se tornarão, com certeza, temas históricos de pesquisa. Então, muito obrigada pelo tema de vocês, muito obrigada pela participação.